Economia. Olá, boa tarde. Estamos começando agora mais o Economia em Foco e hoje o tema principal vão ser os fundos imobiliários que tiveram neste ano um desempenho excepcional, uma atratividade muito grande, até em função da redução dos juros. E nós vamos conversar sobre isso com o Daniel Linger, que é estrategista da RB Investimentos, e o José Raimundo de Faria Júnior, que é planejador financeiro CFP da Planejar. Boa tarde aos dois. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Bom, eu começo falando com o Daniel. Daniel, nós tivemos um desempenho muito forte dos fundos imobiliários. Eu acho que, talvez, de um lado, a demanda por causa de juros, né? O investidor está tentando se virar diante de uma situação inédita de juros muito baixos. E, de outro, o próprio setor imobiliário está indo muito bem neste ano, né? Denise, bom, primeiro aí, boa tarde. Acho que foi uma confluência, né? O fundo imobiliário ele já existe há um bom tempo, né? E o que acontece? Com taxa de juros baixa, o investidor, de um lado, ele procura novas opções e o fundo imobiliário tem se demonstrado ser uma boa opção tanto pela valorização da cota, mas também pela questão do pagamento dos dividendos, dos aluguéis mensais. Mas, por outro lado, também quando você tem uma taxa de juros baixa no mercado, o mercado imobiliário ele começa a se impulsionar novamente. Seja ele por um financiamento imobiliário que fica mais barato, seja ele pelas empresas que estão tendo rentabilidade maior, vão buscar novos espaços, shoppings e afins. Então, o contexto agora é muito positivo. 2019 foi um ótimo ano para quem optou pelo fundo imobiliário e eu acredito que o 2020 e 2021 também vão surfar essa mesma onda. A captação foi mais que o dobro do ano passado. Agora, José Raimundo, como é que você vê em termos de competitividade com outras opções de investimento? Vale a pena mesmo, considerando inclusive fator risco? Bom, boa tarde a todos. O fundo imobiliário deve fazer uma composição na sua carteira. Então, a gente não recomenda você, aquela lei antiga, colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, hoje nós temos uma queda da taxa de juros, como já foi explicado. No último Copom do ano, o juro caiu para 4,5%. E a maioria dos fundos de renda fixa, sobretudo aqueles que cobram taxa de administração um pouco mais, mesmo não muito altas as taxas de administração, vão tender a render zero. Ou seja, quando você tira a taxa e tira os impostos, os fundos não vão cobrir a inflação. Então, os investidores estão mais propensos a ir para o risco. Nós tivemos um aumento em 2019 em torno de 9% ao mês do número de cotistas de fundo imobiliário. Saímos de 200 mil, estamos em 500 mil cotistas de fundo imobiliário. E é uma opção boa, como já foi explicado aqui pelo Daniel, devido ao rendimento que ele vai te proporcionar de forma constante. Esse rendimento também é interessante falar que ele é isento do imposto de renda. Você compra o fundo e se tiver um lucro na venda, você paga 20% do imposto, mas o rendimento mensal ele é isento, isso é uma grande vantagem. Então, dentro de uma composição de uma carteira, onde você vai ter um fundo de renda fixa para ter a sua reserva de emergência, você vai ter previdência, talvez você tenha um tesouro direto de longo prazo, ações, fundos multimercados, há espaço e é interessante, importante o investidor, pessoa física, se posicionar no mercado imobiliário. E a grande vantagem também, quando você tem o fundo, que você não tem que comprar um imóvel, que o imóvel é muito caro. As cotas dos fundos são acessíveis aos investidores. São negociadas na bolsa e são bastante valores acessíveis. Valores baixos até de aplicação, com valores né? baixos de aplicação. R$100 tem aí, quase todos os fundos não passam muito desse valor. Então, é um valor acessível que você pode ter aí algum percentual, não dá para a gente definir, depende se você é um investidor moderado, um investidor agressivo. Você pode ter 5%, 10% da sua carteira em fundo imobiliário, a depender do seu ciclo de vida, aonde você está na sua vida, se você está mais jovem, mais à meia idade, ou mais próximo de aposentar ou já aposentado, então depende disso, depende da sua situação financeira. Mas, sem dúvida, deveria compor a carteira. Então, Daniel, eu queria falar sobre essa questão que ele colocou de risco, não é? Porque pelo perfil, qual seria o perfil mais adequado? Não é claro que todo mundo pode diversificar os investimentos, mas no fundo imobiliário, qual que seria a recomendação para que tipo de perfil de investidor? Denise, é uma boa pergunta, né? A gente pode até resumir em três perfis, né, de investidores, aqueles conservadores, os moderados e os agressivos.
Mas antes de falar de perfil, a gente tem que entender também que o brasileiro, ele tem uma tradição, ele tem a questão da colonização, o português, o italiano, ele é ligado a imóveis, né? Então, se você pegar um investidor extremamente conservador, que até pouco tempo atrás só investia em fundos de renda fixa, fundos DI, ele tinha também na carteira imóveis, porque ele gosta do aluguel, ele gosta daquela questão patrimonial. Então, quando você fala de fundo de investimento imobiliário, a essência dele tem imóveis ou tem um recebível, tem um direito creditório do imobiliário por detrás daquele fundo. Então, é o seguinte, o investidor mais agressivo, ele certamente pode se estender um pouco mais, ele pode ter uma participação um pouco maior no fundo imobiliário, e o conservador também é interessante. Fazendo até um gancho aqui que um colega comentou agora de diversificação, dentro da própria carteira de fundos imobiliários, é interessante que o investidor também faça uma diversificação. Ele não entra em apenas um fundo imobiliário, ele não entra em apenas um tipo de classe de fundo imobiliário. A gente tem fundo imobiliário de lajes corporativas, a gente tem fundo imobiliário de shopping centers, de fundo de papel, fundo de centro logístico. Então, é importante ele diversificar nesses segmentos da economia do mercado imobiliário, e também é importante ele diversificar entre gestores de recursos, porque ele mitiga o risco da sua carteira. Então, é lógico, o percentual de alocação vai depender muito das características de cada investidor, dependendo da maturidade da vida dele, dependendo do tamanho do portfólio dele. Como já foi dito, é bem acessível, a partir de R$100 até valores menores você consegue investir, então é importante essa diversificação. E se falando de risco, a gente pode até fazer um paralelo, olhando para a Bolsa de Valores e para o fundo imobiliário, que esse ano, praticamente de 2019, teve os índices, né, o Ibovespa e o IFIX, tiveram rentabilidades parecidas, mas a gente tem que trazer à tona que o Ibovespa ele tem uma oscilação que a gente chama de volatilidade muito maior. A volatilidade da Bovespa é próxima de 18, 19 pontos. Já do IFIX é por volta de 3,5 a 4. Então, o IFIX ele oscila muito menos. Dá menos susto. E principalmente no longo prazo. Então, eu entendo que sim, cabe na carteira de todo mundo o fundo imobiliário. Então, agora, como é que é definido o rendimento? Eu acho que é importante para todos os que estão interessados saber exatamente como que é calculada a rentabilidade. Porque no caso das ações, você vai acompanhando a valorização dia a dia, que tem muito a ver com liquidez, com demanda, oferta. A Bolsa tem outras implicações, política, econômica e tal. Agora, no caso do fundo imobiliário, ele não dá segurança, por exemplo, de investimento em imóvel, que você sabe que você vai ter aquele aluguel todo mês, você corre o risco de o imóvel ficar desocupado, mas está lá, é o teu imóvel. Agora, no caso do fundo imobiliário, como é que ele pode medir o risco da carteira, por exemplo? Qual o empreendimento, sabe? Tem oscilações, claro, do mercado imobiliário, mas para estimar com uma precisão um pouco maior o risco daquele fundo. Bom, vamos lá. O fundo imobiliário, ele tem que, como já foi dito, ele tem que ter um lastro imobiliário, ele tem que ter um imóvel por detrás, rendendo aluguel, ou uma outra classe que é muito comum também, é o fundo imobiliário que a gente chama de papel, que ele compra recebíveis imobiliários através de CRIs e LCIs. Mas todos eles estão ligados ao mercado imobiliário, isso é interessante a gente falar. No caso dos que pagam aluguéis, que podem ser lajes corporativas, shoppings, podem ser de desenvolvimento, esse papel, ele tem um contrato de locação por detrás. Então, todos os meses, a grande maioria dos fundos imobiliários, eles vão pagar o que a gente chama de dividend yield, que não deixa de ser o aluguel. Então, ele vai receber dos locatários, do shopping, das lajes corporativas, dos centros logísticos, ele vai receber esse aluguel e vai pagar para os investidores, vai dividir de acordo com cada percentual, cada cota que tem ali. Então, eu posso sim fazer um paralelo entre o fundo imobiliário que paga aluguel com o imóvel proprietário. Só que, quando você tem um imóvel proprietário, você não sabe exatamente quanto é o valor de mercado dele. Ele não é atualizado que nem o fundo imobiliário que é diariamente. Então, quando você fala, pô, o fundo imobiliário subiu, desceu. Se você fizesse um paralelo com o seu imóvel, aquele apartamento que você tem, aquela loja que você tem, ele também oscila. Só que você não sabe que ele está oscilando porque você não fica olhando o valor dele todo dia. Você não liga para o corretor, você não liga para uma imobiliária para perguntar qual é o valor do imóvel. Então, a dinâmica é bem parecida. Só que o fundo imobiliário, ele varia esse preço de acordo com oferta e demanda de mercado e o imóvel ele não varia tanto. Fazendo um paralelo com a Bolsa, como você mesmo disse, as empresas elas estão variando ali em função do cenário macroeconômico. O fundo imobiliário ele também está variando de acordo com o macroeconômico. Só que como a gente está num momento de crescimento econômico, de retomada econômica, por isso que se você vê ali o fundo imobiliário, ele não cai, ele só fica subindo, ele está numa tendência de alta. Então, ele é menos volátil por isso, porque a tendência é de alta. E se você olhar para os próximos anos, a tendência também é positiva. Agora, Zé Aumentu, quando se entra numa fase mais difícil para a economia, como nós vivemos aí nos últimos tempos, você estando num fundo imobiliário, tem um risco muito grande de uma perda de recursos? É verdade.
O fundo imobiliário ele tem uma correlação muito grande com a taxa de juros. Então, quando a taxa de juros da economia ela é elevada, o rendimento do fundo imobiliário cai, porque o setor de imóveis, em geral, não rende bem, já que os financiamentos eles também acompanham a taxa de juros. Basicamente, a gente vê um bom desempenho dos fundos a partir de meados de 2016, quando a economia começou a ficar um pouco mais animada, e em 2017 começamos a ter as quedas de taxa de juros. Então, o fundo imobiliário ele tem uma relação inversa com a taxa de juros e, eventualmente, se a gente lá na frente passar por um outro período aí de ter que subir taxa ou eventualmente ter uma recessão ou uma desaceleração mais forte da economia, assim como as ações, os fundos imobiliários vão até mesmo perder valor, que eles chegaram a ter rendimento negativo em alguns anos. Eu lembro no passado, teve investimentos, por exemplo, de fundos que tinham relação com shoppings e passaram por uma fase muito ruim, né? E deixaram, inclusive, uma imagem ruim da indústria de fundos imobiliários, né? Assim, realmente teve. Esse é um risco, como todo investimento tem risco. Eu até brinco que até deixar o dinheiro embaixo do travesseiro tem risco. Tem risco de você gastar, tem risco da inflação correr. Ser assaltado. Ser assaltado. O imobiliário, ele também tem esse risco. Você tem que entender quais são esses riscos e se você entende esses riscos. Olhando para aquele período atrás que o mercado de fundo imobiliário ele era muito menos desenvolvido, olhando para o mercado financeiro e imobiliário, ele era muito menos desenvolvido. Hoje, os gestores dos fundos, eles são muito mais profissionais, eles são muito mais sabidos em relação ao desenvolvimento do mercado local. Então, acho que isso é um ponto positivo que tem para a indústria no médio e longo prazo. Porque diminuiria muito a chance de recuperação do fundo se não tivesse uma mobilidade aí do parte do gestor. No caso de entrar numa fase ruim do setor imobiliário, aí não tem recuperação. Bom, tem alguns pontos que até gostaria de complementar o que está sendo dito. O fundo imobiliário, né, ele tem lá os fundos que são de papel, que são atrelados aos LCIs e CRIs, os fundos de logística, que esses talvez tenham um bom desempenho daqui para frente, são os que estão talvez um pouquinho mais atrasados, os fundos de shoppings e os fundos de lajes. E o interessante são basicamente duas coisas. Primeiro, que o fundo imobiliário não seja de um imóvel único, que ele tem vários imóveis. É muito mais fácil um imóvel único ter um determinado problema. Eu já tive cota de alguns fundos que teve problema de locação, era imóvel único, todo o setor estava indo bem, mas esse fundo meu particularmente foi mal. Então, o fundo ele ter vários imóveis, eventualmente até em cidades diferentes. E a outra questão de certa forma, algumas cidades passaram por problemas maiores do que outras. Então, os fundos imobiliários do Rio de Janeiro os de São Paulo estavam tendo um rendimento bom, os do Rio já não tiveram o mesmo rendimento em determinados períodos. A recuperação do setor imobiliário agora é mais forte em São Paulo. Isso se reflete nos fundos também? Sim, até fazendo um complemento, o interessante é como os próprios gestores dos fundos também se evoluíram. Tem fundos de agências bancárias. Pela evolução do próprio segmento, você acompanha que os bancos vai ter uma tendência de diminuição de agências bancárias. Estão anunciando isso. Estão anunciando uma questão de rentabilidade, questão de fintechs. Quando você analisa os gestores de fundos de agências, você já começa a ver que eles estão se conversando, se adaptando, chamando reuniões, chamando congressos ali para justamente alterar a formatação do fundo para falar, olha, vamos começar a se desfazer dessas agências e vamos buscar outros ativos, por quê? Diversificar. Quer dizer, eles vão sair só do segmento, isso tem 1 ou 2 fundos que eu já ouvi falar, que eles vão começar a sair dali para mudar de segmento. Falando em relação à região, fundo de lajes corporativas, no Brasil, você olha para São Paulo, em grande número, e um pouco Rio de Janeiro. Como foi comentado, o Rio de Janeiro tem uma questão que vai demorar um pouco mais para retomada por uma questão mais macro. Mas São Paulo, se você olhar os índices de vacância das lajes corporativas, principalmente nas áreas prêmios de São Paulo, elas baixaram do patamar de 10%. Quando baixa desse patamar de 10%, é o quê? A força de negociação não é mais de quem está alocando, é do dono do imóvel. Então, bem possível que a partir de agora os valores das locações comecem a subir, sejam nas renovações, os novos contratos. A recuperação do setor imobiliário chegou à área empresarial também, não é só imóvel residencial, porque fica aquela ideia que é financiamento habitacional, mas mesmo escritórios têm uma desocupação muito menor.
é o tal do índice de vacância, né? Até como você comentou do residencial, você tem poucos fundos ainda que estão atrelados à residência, seja ele para desenvolvimento, quer dizer, para construção, seja ele para absorver novas locações. Você começa a ver nesse segundo semestre alguns gestores começando a desenvolver produtos para absorver essa parte de rendimento de locação de residências. Então, de novo, é o mercado se adaptando, porque o mercado no Brasil ainda de fundo imobiliário ele é muito pequeno. A gente está falando algo próximo a 130 bilhões. Se você olhar isso percentualmente em relação ao total de aplicações dos brasileiros, é muito pouco. A questão da diversificação também é importante. Como bem possível, daqui para frente você vai ter novos fundos de imobiliários se desenvolvendo em outras teses. Se você comparar com os Estados Unidos, para dar um exemplo, nos Estados Unidos existe fundo imobiliário de torres de celulares. Ou seja, você tem um ativo, você tem ali uma alocação, vamos entender como que a gente empacota isso dentro de um fundo para o investidor ter rendimento em cima de algum ativo que seja bom pagador de locação. Nós temos isso também em relação a fundos de ações, né? Porque eles têm aí uma carteira muito particular, alguns pegam um determinado setor, tem empresas estatais, aí Travantes agora tem uma certa incerteza em relação a isso, mas tem essa diversificação também. No imobiliário tem. Não, no fundo de ações. De ações, sim. Você tem os fundos de ações, a gente chama de passivos, que eles seguem um índice, talvez o índice Bovespa ou algum determinado índice setorial, mas hoje em dia as pessoas estão mais buscando gestores ativos, né, que tentam sempre ter uma performance do seu fundo de ações acima do índice de mercado, que geralmente é o índice Bovespa. A desvantagem do fundo ativo é que a taxa de administração é bastante mais elevada, em torno de 1,5%, 2%. Já os fundos de índice que seguem o Ibovespa, você tem lá na própria Bolsa com taxas em torno de 0,2, né? Então, a taxa é 10 vezes menor. Então, mas as pessoas gostam de buscar o risco através... Alguns clientes, né, buscam tentar ganhar um pouco mais na Bolsa com fundos de ações que tentam superar o índice, aí eles fazem a seleção. Não, essa ação não, essa sim, aí vai depender muito da estratégia do fundo. Perfeito. Agora, em relação a fundos imobiliários, qual que é o procedimento para o investidor que quer começar? Os caminhos, onde ele vai para ter conhecimento desses fundos, para poder escolher o melhor, quanto que aplica? Bacana, eu acho que você começou exatamente onde o investidor deve começar, informação. Aquela história, meu cunhado falou, minha irmã falou. Ele investiu num bom lá, Ele investiu num bom fundo. Essa não é a primeira coisa que ele deve fazer, seguir a recomendação de alguém. É lógico que ele tem que buscar informação. Hoje a internet ela está vasta de informações, existem diversos sites que inclusive eles são abertos, alguns têm algumas assinaturas, mas a grande maioria estão abertos. Quer dizer, você começar a ler sobre o segmento, conversar com o seu gerente, com o seu assessor de investimento, é o primeiro passo. Entender o que é o fundo imobiliário e como o fundo imobiliário se encaixa dentro da carteira do investidor. Ele entendendo que é bom para ele, aí sim ele vai começar a buscar a diversificar, ele entender os segmentos que tem dentro do fundo imobiliário. A partir daí, ele começa investindo pouco, ele conhecer a dinâmica, investe um, investe outro, porque é muito fácil você investir num fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele é negociado na Bovespa. Então, você pode entrar de duas maneiras. Ou comprar uma cota, o que a gente chama de secundário, que é comprar de alguém lá na Bolsa, que é através do home broker, através de um clique, ou ele pode ainda entrar num IPO, no lançamento de um novo fundo, ou aquele fundo que está emitindo novas cotas dentro da mesma tese. Agora, ele pode fazer isso, você falou do home broker, através da internet, então? Através da internet. Não precisa procurar uma instituição financeira? Não, ele precisa ter cadastrado numa corretora, ele tem que estar habilitado... Que pode fazer pelo site também. Que pode fazer pelo site. Como acontece com o Tesouro Direto. Com o Tesouro Direto, exatamente. É a mesma dinâmica do Tesouro Direto. Hoje, se ele, o código do fundo imobiliário, ele tem a mesma formatação do que uma ação. Então, vamos dar um exemplo. A Petrobras, você tem Petro 3 e Petro 4. O fundo imobiliário, ele tem quatro letras e sempre acompanhado do número 11. Então, o fundo ele vai ter 4 letras e 11. Tem que tomar cuidado, só que existem outros ativos que também têm essa nomenclatura 11. Mas todos os fundos imobiliários, eles terminam com 11. Então, o investidor fala, quero investir no fundo de uma gestora tal. Ele vai procurar o código dele, 11. Ele coloca lá no home broker. Em vez de ele colocar Petri 4, ele vai colocar lá as 4 letras, 11. Ele vai aparecer a cotação, a mesma dinâmica que tem a ação. Agora, José Raimundo, como planejador financeiro, como é que a pessoa identifica? Ela entra no site, ela vai lá, pega todas as informações. Vale a pena conferir a rentabilidade que esses fundos tiveram? É uma referência para a escolha? Bom,
eu acho que tem até um bom desafio para a indústria dos FIs. Nós temos poucos fundos multimercados que têm fundos FI dentro deles. Nós temos mais ou menos 6 trilhões de ativos que pertencem às pessoas físicas hoje, contando tudo que é renda fixa, tudo que é renda variável. Desses 6 trilhões, 86,5% são de renda fixa, 13,5% não são de renda fixa. Então, você tem um desafio da própria pessoa física sair da inércia de sair da renda fixa para começar a ir para bolsa, fundo de ações e fundos imobiliários. Então, deveria ter mais espaço dos FIs nos próprios multimercados e deveria também ter um ETF. O ETF é um fundo que é vendido na bolsa, onde ele tem uma cesta de fundo imobiliário. Seria mais confortável, né, para a pessoa Reduz física. risco, né? No lugar dele comprar 5, 6, 10 fundos imobiliários, que você tem uma dificuldade em ter informação. A gente sabe que tem sites gratuitos e tem informações pagas, mas seria mais confortável se tivesse. Hoje a gente tem ETF de renda fixa, tem mais de 5 ETFs de renda fixa, mas não tem ETF de fundo imobiliário. Seria muito bom para o investidor, pessoa física, eu acho que isso pode acontecer. No dia que tiver um ETF ou fundos específicos que você só vai aplicar aqui, uma carteira bem diversificada com vários fundos. Seria mais tranquilo, mais diversificado para o investidor. Hoje o processo é realmente tentar buscar as informações, como o Daniel falou. E tem também a questão do leão, né, do imposto de renda, que também afasta um pouco o investidor, porque você tem que declarar esses fundos no seu imposto de renda, tem um local específico para fazer isso, se você tiver movimentação, assim como as ações. Você tem que pagar o imposto por sua conta, você tem que calcular mensalmente, pagar o imposto por sua conta quando vende um fundo. Esse ganho de capital você apura. Então, também essa parte da tributação incomoda um pouquinho, né? Uma certa dificuldade que tem. Agora, a escolha é mais difícil, por exemplo, do que um título público. Um título público, você entra lá no site, você vai escolher que tem taxa pré-fixada, pós-fixada, ou que tem rendimento pela inflação mais juros, e você já confere a taxa a prazo. Fundo imobiliário é mais complicado para a pessoa ir sem uma orientação, ela pesquisando, ela assumindo, na verdade, o risco da escolha. Eu dou até uma sugestão, até comentado aqui, não existe ainda o ETF de fundo imobiliário, mas existe o que a gente chama de fundos de imobiliário. Ou seja, você vai investir num fundo que você pode até ouvir de outras pessoas falando, é o FOF, né, que é Funds of Funds em inglês. Esse fundo ele vai comprar cota de diversos outros fundos de investimentos. Então, para quem está começando, pode ser uma excelente sugestão, ele, em vez de escolher 3, 4, 5 fundos, que ele vai ter que saber quem é o gestor, onde estão os imóveis, quanto está pagando de locação, se está vago, se não está vago, ele pode entender, ele pode escolher um bom gestor, que vai ter um fundo de fundos, que ele vai escolher quais são os fundos que ele vai comprar. Então, ele faz uma diversificação mais natural. Então, essa pode ser uma boa alternativa para quem está começando. E depois, como é que é a tributação que você colocou que é complicada? É só no momento do ganho, declaração anual? A tributação do aluguel mensal, né, do dividend yield do aluguel mensal não existe. Basicamente, não é que ela não existe. Se existe uma regra, né? Mas os fundos que são listados na B3, eles já estão na regra. Vamos dizer assim, hoje tem 200 fundos listados na B3, são 75 bilhões de valor. Fora da B3 você tem 278 fundos, que é a última estatística, mais 50 bilhões. Mas quando você vai na bolsa, você está comprando um fundo que tem mais de 50 cotistas, que ele é negociado em bolsa e nenhum cotista tem mais de 10% do fundo. Com essas condições, o aluguel ele é isento. Grande vantagem, porque se você está com um imóvel próprio alugado, você está sujeito ao carnê-leão, você está sujeito a uma tributação de 27,5% sobre o seu aluguel, e o fundo imobiliário ele não tem. Da mesma forma, quando você vende um imóvel, você tem possibilidade de ser tributado. No fundo imobiliário, quando você vende o fundo e tem o ganho, você é tributado em 20%. É menor independente do prazo, né? Independente do prazo que você fique. As ações são 20% no day trade, 15% quando não é day trade. O fundo imobiliário é 20% independente do prazo que você fica. Mas a vantagem é a isenção do aluguel. E outra coisa, se você tem lá uma carteira com 10 fundos e vende um fundo com prejuízo, esse prejuízo que você
manteve na venda do fundo, por algum motivo você achou melhor vender, porque ele não ficou bom mais e vendeu com prejuízo. Esse prejuízo fica guardado e ele é abatido numa venda futura com lucro. Assim como as ações, né? Ele tem essa vantagem de você aproveitar prejuízos que você já apurou no passado e compensar em lucros futuros. Agora, ele não tem a proteção, fundo garantidor. Não, fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Você assume o risco como acontece com relação a ações, porque nas demais aplicações você tem essa proteção. O fundo garantidor de crédito ele está atrelado apenas àqueles produtos bancários, né? Quando você olha uma ação, um fundo multimercado, todos esses, o próprio título público, ele não tem fundo garantidor de crédito, mas ele tem a garantia que o governo vai pagar. No caso o principal fator de risco que você tem no fundo imobiliário é o risco de mercado, ou seja, as cotas valorizarem, é o risco de inadimplência, que é o locatário não pagar, e você tem um risco de liquidez na hora de você vender ou não vender essas cotas. Mas no caso do fundo de liquidez para fundo imobiliário, como esse mercado está cada vez se desenvolvendo mais, cada vez mais tem mais investidores, hoje em dia, os principais fundos que são negociados na Bolsa, os volumes de negociação são tão grandes que hoje você não vê, existe o fundo o risco de liquidez, mas ele cada vez está menor pela diversificação e pelo tamanho do mercado. Agora, é um salto muito grande, a pessoa que é conservadora, está lá na poupança, não está gostando, ir para um fundo imobiliário? É um salto, mas a minha recomendação é, entra pequenininho. Como já foi dito, ele é bem democrático. Para sentir como é que é o mercado. Para sentir a emoção, até sentir a emoção que ele tem de, num mês seguinte, ele ver como está a cota, entender quanto vai cair de dividendo no mês. A gente fala muito isso para o fundo imobiliário, para o fundo de ações também, né? Você coloca um pouco, você vai sentindo se você está preparado para aquelas oscilações de mercado, se bem que no imobiliário é menor, né? A oscilação é menor, mas, cara, isso é fundamental. Quem é o investidor tradicional de poupança ou mesmo daquele fundo de renda fixa, primeiro, procura saber o que é, depois entra pequenininho, como já foi dito, cota de R$100, você consegue entrar em 1, 2, coloca R$100, vê o próximo mês o aluguel caindo na sua conta, entende como foi a valorização da cota, vê outros fundos. É uma questão de aculturamento, eu acho que isso é uma porque tem uma parte que é a rentabilidade do imóvel mesmo, do empreendimento, que é aquela parte do aluguel, e tem a outra que vem pela demanda do mercado, né? Exatamente. Aí é contabilizado todo o rendimento e distribuído mensalmente. O que é distribuído mensalmente são os aluguéis. A variação da cota é assim, eu comprei a R$100, no mês seguinte, vamos dar um exemplo, está a 105, ele está lá 105. No próximo mês 106, 107, ele vai acumulando. Você só vai realizar isso quando você vender. Quando você vender. E como foi dito já, quando vende, aí você tem que, aí é uma atribuição do próprio investidor, calcular quanto que ele teve de ganho, calcular a alíquota de 20% e pagar no mês seguinte o imposto de renda sobre esse ganho. Bom, tá fechando o ano, né? Então Sim. Eu queria aproveitar, saindo um pouco do setor imobiliário, mas falando no geral, aliás, eu queria a opinião dos dois. Nesse balanço que nós temos de uma taxa de juros inédita, né? Que está levando todo mundo a se movimentar para tentar garantir uma rentabilidade maior, a Bolsa de Valores veio bem mais com aquela oscilação que nós falamos. Para 2020, uma dica de vocês, como é que compõe essa carteira? Bom, a taxa Selic está aí em 4,5% de meta, vai ficar provavelmente o ano de 2020 estacionada nos 4,5%. E, assim, o que o investidor precisa fazer é primeiro ter a consciência de se desmobilizar da renda fixa e fazer essa diversificação. Começar devagar, eu sempre falo assim, tanto para ações como para fundo imobiliário. Uma analogia, quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente cai e machuca um pouco. A mesma forma é quando você vai aplicar nesses mercados de risco. Começa devagar, você não vai andar de bicicleta rápido. Você começa devagar, uma cota, 1%, 2%, 5% e vai aumentando na medida que você conheça mais os produtos, tenha mais sensação de segurança e estude. Então, a melhor recomendação como planejador financeiro é você repensar o seu orçamento, dos seus gastos, fazer gastos mais organizados, mais conscientes, pensar eventualmente no aumento da sua receita, se preocupar muito com o futuro. A gente está com uma reforma da Previdência que foi aprovada, as pessoas vão se aposentar mais tarde. E os fundos de renda fixa tendendo a render exatamente igual à inflação ou menos, o que vai acontecer? As pessoas não vão conseguir acumular dinheiro para a sua aposentadoria se não começarem a buscar risco. Vá com calma, procure um planejador e, se for o caso,
estude, entenda o mercado e começa devagar. Vai testando. Sua recomendação, Daniel? Bom, tirando o próprio fundo imobiliário, que a gente já falou, que eu acredito que vai ser uma tendência boa para 2020 e os próximos anos, eu olhando também para a Bolsa, né? Lógico que tem que depender muito do perfil de cada investidor, mas a Bolsa esse ano ela teve uma performance muito boa, tá? Se olhar para fundamentos da economia, o ano que vem ela tende a ser também muito boa. E eu tenho outro fator. O investidor estrangeiro, ele não veio, pelo contrário, ele saiu da Bolsa ao longo de 2019. Uma coisa que chamou atenção. Chamou atenção. E mesmo assim, a Bolsa teve uma performance muito boa. Então, entendendo que os nossos fundamentos melhorem, né? Recentemente, ali, algumas agências de risco já começaram ali a melhorar as perspectivas para a economia brasileira. Então, a partir do momento que o investidor estrangeiro voltar para o Brasil, ele não vai voltar especulativamente, ele não vai voltar para investir em título público porque a taxa de juros está muito baixa. Ele vai para a economia real, ele vai investir em empresas e investir em bolsa. Então, se vier esse vetor de crescimento, de força de investidor estrangeiro voltando para a bolsa, 2020 vai ser um excelente ano também para a Bolsa. Mas é lógico que tem que depender também de cada perfil de investidor. Exatamente, que é a questão de risco, né? Nos dois, o fundo imobiliário, mesmo vinculado a imóvel, também pode oferecer o risco. Bom, nós vamos fechando por aqui a Economia em Foco de hoje. Eu quero agradecer muito a participação do Daniel Linger. É Linger mesmo, Linger? É Linger. Linger mesmo, estrategista da RB Investimentos. José Raimundo de Faria Júnior, que é planejador financeiro, CFP da Planejar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do programa fica disponível no YouTube ou então no Facebook da Jovem Pan News. Uma ótima tarde. Economia.